Olá, estamos começando a 8ª semana desse trimestre incrível que nós estamos falando a respeito do conflito. Cosmovisão Adventista sobre luta entre o bem e o mal. E aqui nós temos o título da nossa semana, Batalha Espiritual. É interessante a gente imaginar que a gente tem na Bíblia, grandes heróis. Aí você fala assim, olha, Abraão. Não, Abraão era o cara, Moisés. Nossa, Moisés foi um grande líder. E a gente fica entusiasmado, com a história deles. Mas, gente, a gente tem sim os momentos de glória. Mas a gente também tem de cada um deles momentos de queda, inclusive de pecado. Porque a Bíblia não é um livro que conta a história de homens perfeitos. É o livro que conta a história do homem único, Jesus, que foi perfeito. Então a gente olha para esses outros homens e a gente aprende sim com eles e também inclusive com as próprias frustrações espirituais que cada um deles tiveram ao longo do tempo. Quando a gente fala sobre oração, a gente vai falar sobre oração nessa semana, mais especificamente de Daniel, capítulo 10, aonde ele ora e o tempo demora até que ele recebe ali uma resposta de Deus. Agora, se eu voltar um pouquinho na história, a gente chega até Abraão. Abraão recebeu um dia a promessa de Deus, falou assim, Abraão, cara, é o seguinte, sai da tua terra, eu vou te dar uma outra terra, eu vou fazer de você uma grande nação. E aí Abraão olhou e falou assim, Senhor, como é que vai fazer de mim uma grande nação? Eu nem filho tenho. E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, não, se Deus prometeu, amanhã ele vai cumprir. Só que é uma das coisas que a gente tem que aprender essa semana. A minha vontade e eu não sou o centro do universo. No caso de Abraão, muita coisa tinha que acontecer antes que ele pudesse ser a bênção de Deus na terra. Da mesma forma como no caso de Daniel, algumas coisas tinham que acontecer antes que Deus pudesse responder para ele aquilo que ele estava pedindo. Então, eu acho que ao longo da semana a gente vai conversar bastante sobre oração, mas esse é um conceito que eu queria que você tivesse. Às vezes, Deus, ele não respondeu como você queria, mas o não responder como você queria já é uma resposta. E às vezes, ele simplesmente está falando assim, olha, a tua vontade não é o centro do universo inteiro. Tem um monte de outras coisas que precisam acontecer, para daí então encaixar isso que você está querendo ou isso que eu quero dar para você. Tá bom? Olha, a nossa vida e a história da humanidade está na palma da mão de Deus. Creia. Até amanhã.